verdade é que eu continuo esperando um passado que não volta mais. Eu não consigo largar essa ideia. Sinto vontade de chorar o tempo todo e seguro o choro todo o tempo. Sigo mergulhando cada vez mais na solidão contra a minha vontade e não consigo me aproximar das pessoas. Estou perdida em mim mesma há tanto tempo que parecem séculos. Sem exagero. Se ando e não chego, como poderei encontrar a mim mesma no final de algum lugar? Lois acordou com batidas ensurdecedoras na porta do quarto. Do outro lado, a voz do dono da pensão berrava seu nome com raiva. Ela demorou um pouco para entender suas palavras, que variavam de telefone a rapaz. Levantou-se rapidamente, tropeçando nos lençóis, antes que o homem enfurecido arrebentasse a porta e ainda a obrigasse a pagar pelo prejuízo. Mas você tá achando que isso aqui é sua casa para que fiquem ligando sem a minha permissão? Bradou o homem, que aparentava ter 70 anos de idade, assim que Lois abriu a porta do quarto. Sorry, Mr. John. Desculpou-se, pegando o telefone de sua mão. Prometo não demorar. É bom mesmo, porque se demorar o tanto que está demorando para me pagar os 3 meses de aluguel. O velho deu-lhe as costas e saiu descendo as escadas resmungando alguns xingamentos contra a garota. Lois fechou a porta do quarto e respirou bem fundo. Aquela era uma terrível maneira de começar o dia. Não aguentava mais esse inferno, mas não tinha outro lugar para onde ir no momento. Não via a hora de quitar sua dívida e sair correndo dali o mais rápido possível. Phoenix, até o momento, não havia sido uma cidade muito boa, e Lois já estava pensando em tentar a sorte em Tucson. Mas a dívida ainda mantinha presa naquele lugar, pois não queria viajar com um par de policiais em seu encalço. Enquanto não arranjasse o dinheiro, não poderia arriscar ir embora. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz que saiu do aparelho que tinha em mãos. Só então Lois lembrou-se de que era Brandon quem deveria estar do outro lado da linha, pois não havia dado o telefone da pensão para mais ninguém. Alô? Brandon? Olá, ele respondeu como se estivesse feliz de ouvir sua voz. Está tudo bem por aí? A pessoa que me atendeu não me pareceu muito alegre pela manhã. E olha que hoje nem é segunda-feira. Ah, não ligue, é só o dono da pensão e seu costumeiro mau humor, disse Lois enquanto passava a mão pelo rosto e sentava sobre a cama, observando os lençóis encardidos ainda revirados. O que foi? Está livre essa tarde? Queria te levar a um lugar para conhecer uma pessoa. Que lugar e que pessoa? Lois deu uma rápida olhada para sua mochila aberta no chão e se deu conta de que não tinha nada limpo para usar. Isso vai fazer parte de nosso trato de confiança. Só posso garantir que é um lugar e uma pessoa que irão ajudá-la a confiar em mim, para que o nosso processo de cura dê certo. Sei. Lois olhou para a porta e lembrou de que se ficasse trancada no quarto por muito tempo, logo o Sr. John viria para fazer mais cobranças e reclamações. O melhor era se manter distante dali. Tudo bem, eu não tinha nada para fazer hoje mesmo. Posso passar aí daqui a 1 hora? Está bom para você? Ela concordou, ainda que não soubesse como lavar e secar suas roupas sujas dentro de 1 hora. Brandon já sabia o endereço e prometeu ser pontual. Lois ainda ficou encarando sua mochila aberta após desligar o telefone. Não esperava que ele fosse ligar no dia seguinte após o trato e não estava preparada. Com o dinheiro cada vez mais curto, não tinha tido tempo de levar suas poucas roupas a uma lavanderia. A ruiva levantou-se da cama e ajoelhou-se em frente à mochila, procurando alguma coisa que pudesse salvar. O único que encontrou foi uma nota de US$ 20 que lhe permitiria comprar 2 peças de roupa no brechó ali perto e, quem sabe, talvez até sobrasse alguns trocados para comprar uma garrafa de cerveja para o seu café da manhã. Quando Brandon parou sua SUV preta frente à porta da pensão, Lois já estava esperando por ele. Percebeu como os olhos arregalados da ruiva olhavam seu carro de cima a baixo e achou graça em sua expressão. O que foi? Ele perguntou, atraindo finalmente os olhos da moça para si. É um carro grande. Sim, é. Ele sorriu, olhando para o próprio carro com a mesma admiração que ela. Lois não entendia absolutamente nada de carros, mas imaginou que não tivesse custado pouco. Aliando a lembrança que tinha de sua enorme e bem decorada casa com o carro à sua frente,
Lois teve absoluta certeza de que Brandon era rico. Sua curiosidade não a deixou ficar em silêncio. Como você se sustenta se não trabalha? Como você sabe que eu não trabalho? Brandon demonstrou ter sido pego de surpresa pela pergunta. Ele parecia tão centrado o tempo todo que Lois adorava ver alguma expressão distinta em seu rosto. Você disse que gosta de ajudar integralmente as pessoas, então imaginei que não tivesse um emprego fixo. Bem observado, ele respondeu coçando a nuca. Eu passo a maior parte do tempo estudando e viajando, quando não estou envolvido em algum projeto. Meu pai me sustenta. E admite isso assim, sem ter vergonha. Ela lhe lançou um olhar julgador. E por que eu precisaria ter vergonha? Ele parecia inabalado com o seu olhar. Não sei, homens da sua idade têm vergonha de admitir que são sustentados pelos pais. Quantos anos você acha que eu tenho? Sei lá, 25? Muito obrigado, mas é 28. Pior ainda. Entre no carro, Lois. Brandon abriu a porta da carona e fez um gesto para que entrasse. Vamos encontrar uma pessoa e já estamos um pouco atrasados. No caminho a gente conversa melhor. Lois lançou um último olhar desconfiado, mas fez o que ele pediu e entrou no carro. Tinha 1000 curiosidades acerca de Brandon e sabia que uma viagem de carro, para onde quer que fosse, não seria tempo suficiente. Assim que Brandon sentou-se ao seu lado e ligou o carro, ela voltou a perguntar. Quem é seu pai? Paul Reed. Ele respondeu prontamente enquanto pressionava o pedal do acelerador e partia com o carro em qualquer direção. Imagino que já tenha ouvido falar dele. O carinha dos livros? Perguntou surpresa, sendo a última pessoa no mundo que pensaria ser pai de Brandon. Eles não tinham muita semelhança física. Você não gosta de psicólogos, mas conhece os livros do meu pai. Brandon soltou uma risada, e Lois torceu os lábios contrariada. O fato de eu conhecer os livros de seu pai não quer dizer que eu já tenha lido algum. Ela olhou para fora, deixando que o vento fresco da manhã despenteasse sua franja. Eu sou bêbada, mas não sou alienada, Brandon. Seu pai está por todas as partes. Eu sei, não quis dizer isso, me perdoe. O tom carinhoso e acolhedor em sua voz fez com que seus olhos se voltassem a ele. Não fiquei ofendida. Aliás, seu pai é famoso e minha mãe sempre foi uma grande fã. Ela o encontrou uma vez quando ele foi fazer uma sessão de autógrafos numa cidade perto de Seattle, se não me engano. Até hoje ela diz que eu quase estraguei tudo, pois na hora do encontro deles comecei a correr e cair no chão, abrindo um berreiro que atrapalhou o momento dela com o ídolo. Eu era muito pequena, não lembro de absolutamente nada, mas é o que ela diz. Lois notou como o rosto de Brandon perdeu toda a expressão leve e centrada que parecia quase como uma máscara. Ele tirou os olhos da rua para olhá-la fixamente, como se estivesse procurando nela uma resposta a uma difícil pergunta. A força daquele olhar fez com que Lois sentisse um arrepio em seus braços. O que foi? Ela perguntou com a voz baixa. Eu disse algo errado? Quantos anos você tem? 21? Respondeu Lois, ainda que desconfiada. 21? Brandon regalou os olhos, completamente surpresa. Eu jurava que você tinha bem mais. Obrigada pela delicadeza, Brandon. É sempre um prazer para uma mulher ouvir que ela parece ter mais idade do que realmente tem, disse com sarcasmo, ainda que não se importasse de verdade. Ele não era a primeira pessoa a se surpreender ao ouvir sua verdadeira idade, e seguramente não seria a última. Desculpe, eu não quis ofendê-la, só fiquei surpresa. Brandon pigarreou e pareceu engolir em seco antes de continuar. Você é de Seattle? Sim, nasci e morei lá até meus 17 anos. Por que esse tanto de pergunta de repente? Por nada. Ele sorriu de uma forma diferente, que deixou Lois desconfiada. Não era o mesmo sorriso irritantemente feliz que costumava levar nos lábios, e Lois se perguntou em que estaria pensando. Seattle parece ser uma cidade adorável. Ele ficou quieto e Lois também não se atreveu a perguntar mais nada. Ficaram em silêncio durante alguns minutos, até que Brandon entrou em uma rua sem saída e estacionou o carro em frente a uma enorme casa protegida por um portão branco. Lois colocou a cabeça para fora do carro para poder enxergar melhor o que estava diante dos seus olhos. Ela nunca teve amigos ricos e jamais pensou que pudesse pisar em um lugar desses. Parecia uma dessas casas vistas só em filme, longe da realidade da maioria dos pobres mortais.
O que estamos fazendo aqui? Lois perguntou, enquanto não desgrudava os olhos da estonteante propriedade à sua frente. Conhecer uma das pessoas que já ocuparam o mesmo lugar que você ocupa agora, respondeu Brandon, enquanto puxava o freio de mão e desligava o carro. Lois saiu do veículo e seguiu Brandon até o portão. Ele tocou o interfone e logo foi atendido por uma voz fina e bastante animada. Não demorou muito para que a porta da casa se abrisse e uma menina de cabelos loiros e levemente cacheados viesse correndo até o portão. Quando Brandon disse que iam conhecer alguém que já havia ocupado seu lugar anteriormente, ela imaginou que fosse conhecer uma mulher madura, na beira de seus 40 anos, usando um terninho social e com cara de madame. Em contrapartida, a menina não devia ter mais do que 16 anos e usava um vestido florido esvoaçante, que parecia condizer bastante bem com a sua personalidade. Brandon, que saudades! A garota não demorou um segundo para abraçá-lo, com um enorme sorriso no rosto. Faz tempo que você não aparece. Pois é, eu andei meio ocupado, justificou, coçando a nuca. Mas nunca deixo de ligar e você sabe. Estou aqui agora, não estou? Ele abriu um sorriso cúmplice para a menina e Lois sentiu-se um pouco deslocada entre eles. Sophie, essa é Lois. Ela é a nova você. Ah, então ela é o seu novo projeto de salvação? Disse a menina em tom divertido, virando-se e estendendo a mão para Lois. Prazer, sou Sophie. Mais uma vida que Brandon salvou. Ah, não exagere, comentou ele num tom de falsa humildade. Eu sou Lois. Apenas alguém. A ruiva apertou a mão de Sophie, oferecendo-lhe um sorriso meio desajeitado. Ainda não tinha ideia do que estava fazendo ali. Entre, não fiquem fora. A menina saiu da frente, dando passagem para ambos entrarem. Lois deixou o queixo cair ao entrar na casa. A sala era extremamente grande e parecia ser do tamanho todo da casa que tinha em Seattle quando morava com sua mãe. Sentem-se. Lois e Brandon sentaram-se sobre o sofá, de frente para uma poltrona preta, onde Sophie sentou-se. Querem alguma coisa para beber? Algo para comer? Não quero nada, obrigado, Brandon disse. Quer algo, Lois? Não, muito obrigada. Tenho medo de quebrar algum copo de cristal do jeito que eu sou desastrada. Não seja boba, Sophie riu. Nós não nos importamos com isso. E não usamos copos de cristal. Mesmo assim, prefiro não arriscar, disse Lois. Onde estão seus pais, Sophie? Perguntou Brandon. Foram a um casamento. Resolvi ficar aqui em casa, sabe que eu não sou muito fã de eventos sociais. Ainda mais por ser gente que eu nem conhecia, do trabalho deles, então não me sentiria confortável. Entendo. Quis te fazer uma visita e chamei Lois para vir comigo. Ela não acredita que eu quero genuinamente ajudá-la, e quis trazê-la aqui para provar que eu não estou mentindo. Eu não sei se acredito mesmo não, confessou Lois cruzando os braços. Passei da fase de acreditar na bondade das pessoas. Já vi e vivi muita coisa nessa vida. Parece simples, mas Brandon esteve aqui quando eu mais precisei, e isso fez toda a diferença. Nasci em berço de ouro, mas a situação aqui em casa sempre foi muito complicada, continuou a menina. Sempre me senti sozinha, e desde criança babá dava mais atenção a mim do que os meus pais. Entendia que eles tinham muito trabalho a fazer para manter o nosso padrão de vida, mas era impossível ignorar o vazio que crescia cada vez mais dentro de mim. Até que aos 13 anos eu descobri que tinha um câncer no fígado. Mesmo contando uma história tão triste, ela não perdia seu semblante de felicidade. E tudo mudou radicalmente. Meus pais passaram a dar atenção exclusiva para mim. Colocaram outras pessoas para trabalhar na empresa deles e ficaram 24 horas comigo. Isso deu uma reviravolta na minha cabeça. Comecei a me sentir culpada por estarem deixando o emprego de lado, ainda mais quando ouvi uma conversa de que os negócios estavam indo mal porque estavam ausentes no trabalho. Com a forte quimioterapia aliada a um processo de depressão, naquele momento eu achei que era melhor morrer de uma vez. Eu tentei me matar. Lois arregalou os olhos, atenta e apreensiva com a história da menina, como se fosse ficção. Meus pais me acharam a tempo e conseguiram salvar minha vida. E foi no hospital que conheci Brandon. É verdade, disse Brandon, atraindo o olhar hipnotizado de Lois para si. Estava visitando um enfermeiro amigo meu quando os pais de Sophie chegaram com ela no colo. Fiquei com eles na sala de espera enquanto a equipe médica cuidava de Sophie. Tentei tranquilizá-los o máximo que pude e fiquei com eles até que recebessem a notícia de que a filha ia ficar bem. No dia seguinte, voltei ao hospital para conversar com ela
E, para resumir a história, nos tornamos ótimos amigos. Brandon fez muito mais do que ser apenas meu amigo, disse Sophie. Ele me convenceu a procurar ajuda terapêutica e passou a me acompanhar nas sessões de quimioterapia. Ele reunia as pessoas no hospital para fazer festas semanais no meu quarto, usando pretextos absurdos, como comemorar a transformação de uma lagarta em borboleta ou quando o calor infernal de Phoenix abandonava a cidade por alguns dias. Cada mudança na natureza ou no mundo era motivo para ele vir com uma caixa cheia de coisas para decorar meu quarto, e ainda arrastava outros pacientes e enfermeiros para entrar na bagunça. Apesar da situação terrível, aqueles foram bons tempos, comentou Brandon. E como foram? Respondeu Sophie, e Lois pensou ter visto lágrimas em seus olhos. Você pode confiar nele, Lois. Deixe que Brandon faça o que sabe fazer, e você ficará bem. A intensidade das palavras de Sophie atingiram Lois em cheio. Desde que saíra de casa, a falta de confiança nas pessoas foi o que a manteve viva e intacta pelas ruas. O mundo era um lugar perigoso, e piscar poderia colocá-la em perigo. Era o que havia aprendido nos 3 anos desde que fugira de casa. Porém, as coisas eram diferentes agora. Era impossível não se sentir tocada pela história de Sophie, ou achar que Brandon fosse uma pessoa dissimulada. Enquanto Brandon e Sophie se perdiam em outro assunto, Lois observou o homem ao seu lado sem ser notada, e sentiu algo cálido na região do peito. Indagou-se sobre esse sentimento, mas não soube justificar sua existência. Era um misto de admiração, confiança e uma enorme curiosidade de descobrir mais, de saber mais sobre o trabalho que fazia e todas as suas razões. Brandon havia mudado a vida daquela garota e de seus pais. A relação deles era algo lindo de se ver. Ela olhou para as próprias mãos e sorriu um sorriso triste para si mesma ao pensar que nunca havia mudado a vida de ninguém. Era como se não significasse nada para o mundo, pois a única pessoa que amou na vida não a amou de volta, e desde então não sabia quem era ou qual seria sua utilidade para o mundo. Quando Sophie lhe ofereceu novamente algo para comer, Lois aceitou, pois precisava de qualquer algo sólido que pudesse empurrar de volta a tristeza que já subia pela garganta, prestes a se transmutar em lágrimas que ela não queria derramar agora. Lois e Brandon só conseguiram sair da casa de Sophie no fim da tarde e apenas após prometer que voltariam a visitá-la assim que pudessem. A menina desconhecia o problema de Lois e o que havia levado Brandon a querer ajudá-la, mas disse que gostaria de já vê-la recuperada quando se encontrassem outra vez. O que você faz? Lois começou a dizer assim que entraram no carro. É muito bonito. De verdade. Não pensei que pudessem existir pessoas como você no mundo, mas fico feliz em saber que eu estava errada. Muito obrigado por acreditar em mim. Brandon sorriu olhando para ela. Espero conseguir fazer por você o mesmo que fiz por Sophie e outros antes dela. E eu espero não ser o seu primeiro fracasso. A ruiva recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Não é fácil ficar perto de mim. Você não faz ideia do que tem aqui dentro. Não se preocupe. Lois mantinha os olhos fechados, mas pelo seu jeito de falar, sabia que Brandon sorria. Eu gosto do difícil. Brandon deixou Lois no centro da cidade como a ruiva pediu, pois precisava procurar qualquer bico que pagasse suas contas. A princípio, queria apenas o dinheiro para pagar suas dívidas com Mr. John e ir embora para Tucson. Mas após o encontro dessa tarde, ela desejava ficar um pouco mais para saber aonde essa história de confiar em Brandon iria levá-la. Sophie havia sido convincente, e Lois sentia curiosidade ao pensar no que Brandon poderia fazer com ela. Nunca descobriu o que fazer com si mesma e custava imaginar que um estranho saberia. Contudo, não havia passado por uma situação meramente semelhante antes. Estava curiosa para saber o que seu destino havia reservado. Quando chegou à pensão no final da tarde, doida para tomar um banho e descansar um pouco, viu sua mochila jogada na rua, como se tivesse sido chutada. Ao abaixar-se para pegá-la, deparou-se com o seguinte bilhete grudado com um alfinete na parte de trás. Não precisa voltar para pagar nada. Apenas dê-o fora daqui e nunca mais volte.